Thomas? Sim, Ok. está sim. Então aí, como o Thomas já mencionou, eu vou tratar do tema da história de Itaperuá no ano de 1912, né? O título, aí, Xanda Bala, ao longo da história, os senhores e as senhoras vão entender por que esse título Xanda Bala, né? Essa primeira imagem aí que vocês podem ver, depois ela vai se repetir e a gente vai explicando. Eu me chamo Valtécio Rufino da Silva, eu sou professor, historiador e fotógrafo. Nasci aqui no Sítio Pitombeira, em Itaperuá, sou filho de um agricultor e de uma costureira. Eu trouxe aqui alguns dados, eu sei que os senhores conhecem, as senhoras conhecem esses dados, mas eu trouxe aqui só para ilustrar. Aqui tá, a área total de Itaperuá hoje é 628.365 quilômetros quadrados. A população hoje passa de 15 mil, está em 15.505. Aqui a economia de Itaperuá está aí baseado na pecuária, muito fracamente na pecuária, na agricultura, serviço público e comércio. Basicamente é isso que gira. O IDH está em cima. Uma curiosidade é que o IDH de Itaperuá ele é melhor do que o IDH de alguns países africanos, né? No geral, o IDH de Itaperuá está dentro da média dos IDHs das cidades aqui da região. De Batalhão a Itaperuá, a gente não vai se alongar aqui explicando essa parte mais do começo da história de Itaperuá, né? Só para mencionar aqui, o primeiro nome de Itaperuá, como todo mundo sabe, foi Vila Batalhão. Depois, em 1905, passou a Itaperuá. Depois, em 43, foi novamente Batalhão. E em 45 voltou a ser Itaperuá. E é Itaperuá até hoje. O fundador de Itaperuá, ele se chamava Manuel de Farias Castro. Atentem para Manuel de Farias Castro, houve dois Manuel de Farias Castro. O primeiro era um alferes. Normalmente as pessoas confundem, né? Dosval faz muito bem essa explicação. O primeiro era o alferes, esse aqui é neto do alferes, Manuel de Farias Castro, e ele é o fundador de Itaperuá. O primeiro prefeito de Batalhão foi José Genuíno Corrêa de Queiroz. Aqui algumas curiosidades sobre Itaperuá, né? Itaperuá, não sei se os senhores sabem, tem um hotel do Rio Grande do Sul com o nome de Itaperuá. Tem uma rua no Mato Grosso do Sul com o nome de Itaperuá. Tem uma rua na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, com o nome de Itaperuá. E em São Paulo tem uma rua com o nome de Itaperuá. Eu também encontrei uma rua em Olinda com o nome de Itaperuá. E aí não dá para dizer se essas homenagens, se esses nomes todos aqui, se eles foram, se referem a Itaperuá, o nosso Itaperuá da Paraíba, porque há o Itaperuá da Bahia, né? Inclusive mais antigo do que o nosso Itaperuá. Mas aí só a título de curiosidade. O nosso passeio por Itaperuá começa aqui. Essa é a praça principal de Itaperuá. E eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para 3 pontos. O primeiro ponto é essa casa, esse sobradinho aqui, ó, esse sobrado. O segundo ponto é essa construção, que é a igreja de São Sebastião. E o terceiro ponto é esse prédio aqui, que funciona a Câmara de Vereadores. Vamos ao primeiro ponto, vou destacá-lo. Essas casinhas lindas aqui, ó, essas casinhas, tá vendo? Aliás, essas casas não, perdão. Essa casa é uma casa só, ela é uma casa dividida, tem esse vão aqui no meio, mas é uma casa só. Foi construída pelo Coronel Francisco Bezerra de Araújo Galvão, isso lá nos idos de 10, mais ou menos. Do outro lado, a gente tem a igreja de São Sebastião, essa igreja bonita aqui.
ela foi a rigor a primeira igreja, porque antes dela teve uma capelinha, a capelinha de Nossa Senhora, uma capelinha de taipa, e aí vai dar lugar a essa igreja aqui. Ela é uma igreja construída no século XIX. Observem que do lado direito da imagem tem um túmulo, né, um mausoléu. Esse mausoléu ele foi aí está enterrado uma pessoa com o nome de Laurênio Bezerra de Albuquerque. Lá na frente os senhores vão entender quem foi Laurênio. Aqui em frente da praça nós temos o prédio da Câmara de Vereadores. Esse prédio ele foi construído por Laurênio Bezerra de Albuquerque, lá no século XIX. Aquele que está enterrado lá ao lado da igreja de São Sebastião. Também morou nesse prédio Manuel Taigi. Manuel Taigi casou-se com a filha de Laurênio. Casou-se com a filha de Laurênio. Lá na frente a gente vai ver mais, porque Manuel Taigi ele casou 3 vezes. A gente vai ver mais na frente ali. Então, quem construiu foi Laurênio, e o penúltimo dono desse sobrado foi Sebastião Simões, o penúltimo. O último é agora a Câmara de Vereadores, é o município de Itaperuá que pertence. Então, Sebastião Simões foi o penúltimo dono. Agora vamos caminhando aqui nessa direção, tá certo? Deixando a Praça João Suassuna, que era essa praça que a gente estava, e vamos seguir. Essa rua aí na frente, ela já teve mais de um nome. O nome mais antigo era 15 de novembro. Ela tem um trecho hoje, atualmente, chama-se Jocamota, e o outro trecho que a gente vai ficar entre o trecho de Jocamota e o trecho de Manuel de Farias Castro, conhecido como Xandabala. A gente vai ficar entre essas duas ruas. O nosso episódio ele vai se dar ali. Então, vou adiantar mais uma foto. Agora a gente está olhando o contrário, né? A gente está olhando o contrário. A gente estava vindo daqui, desse ponto aqui. Aqui, ó. A gente está vindo daqui, tá certo? Esse sobrado aqui, ó. Esse sobrado, tá vendo aqui? Foi construído também por Laurênio. Observe aqui, ó. Depois desse carro aqui, ó, tem um sobrado, tá certo? Esse sobrado também vai estar dentro do contexto da nossa palestra. Agora, o que será que tem a ver? Aqui a gente já está na Xandabala. A gente está vendo esse prédio bonito azul, Biblioteca Municipal Raul Machado, certo? A nossa história começa aqui. Aí vocês podem observar que tem umas figurinhas ali, uns desenhos na porta, né? Vocês já captaram que a gente vai falar aqui de cangaceiros. Olha aí as figuras, né? Eu vou, ao final, a gente vai tentar corrigir uma enorme injustiça que foi cometida com uma personagem dessa nossa história aqui. Aqui, a Biblioteca Raul Machado, aí está o homenageado, Raul Machado, esse aqui da esquerda, da foto da esquerda, Raul Campelo Machado. Do lado direito, o João Machado era o pai de Raul Machado. Ele foi o primeiro promotor público. João Machado foi o primeiro promotor público de Itaperuá. Aqui está a igreja principal. O que será que tem a ver a igreja principal com aquele sobrado que a gente viu, com esse sobrado aqui? O que é que tem a ver? Qual é a relação? Vamos a ela. Foi exatamente nesse cenário que aconteceu uma invasão de cangaceiros em 1912. Está aí representado os cangaceiros nas portas do sobrado. Essa invasão ela está aqui noticiada no Jornal Norte do dia 28 de março de 1912. Ataque a Itaperuá, 10 horas de fogo. Olha aí que coisa, né? O jornal dá uma esticada aí, e mais na frente a gente vai ver essa questão do tempo de duração desse conflito. Quem foi que promoveu esse conflito? Augusto Santa Cruz e Franklin Dantas. Augusto Santa Cruz era de Monteiro, Franklin Dantas era dos Dantas ali daquela região de Teixeira, daqueles lados ali. Vamos ao contexto histórico.
O contexto histórico desse conflito, dessa invasão dos cangaceiros, o governo era João Lopes Machado, o ano de 1912 tinha eleição, o candidato do governo era Pereira de Castro Pinto e o candidato da oposição era José Joaquim do Rego Barros, que era coronel do Exército. Alguns personagens aqui que eu considerei como sendo personagens chaves desse conflito de Itaperoá. O prefeito, Félix Daltro, Dona Domitila, que era esposa do prefeito Félix Daltro, o juiz da cidade, Abdon Dantas de Assis, que era de Pombal, e não podia faltar nessa trilogia um padre, né? Eu botei o padre aqui porque no meu tempo a cidade tinha 3 autoridades, né? O juiz, o prefeito e o padre. Essas eram autoridades. Então eu coloquei o padre, apesar do padre não ter nenhum sinal de participação em nada do padre, né? Ele só era padre, foi inclusive nomeado nesse período. E aí mais à frente o coronel Pedro de Farias, Manuel Tagi, que a gente viu lá na frente, na outra imagem, e um nome que não estava mencionado, que é Luiz Pereira de Lima. Atentem bem para esse nome, está destacado aí, mas na frente a gente vai falar um pouco sobre ele. Na oposição, o chefe Augusto Santa Cruz, que não há relato, não tem relato, eu não encontrei relato de que Augusto Santa Cruz estivesse diretamente ligado, e eu acredito que não estava. Mas quem estava sob seu comando era o Nego Vicente, que era assim chamado. Era um homem de confiança de Santa Cruz, e o outro indivíduo chamado Severino Mãezinha. Esses são mencionados em depoimentos e em algumas passagens que eu encontrei. De Itaperoá, Joaquim Coura e José Márcio Nilo. Esses aparecem com maior frequência, eu destaquei aqui para a gente conversar sobre eles. Quando foi que esses indivíduos chegaram em Itaperoá? Eles chegaram no dia 24. O ataque foi no dia 25, certo? No dia 24 eles chegaram. Chegaram à noitinha, certo? Foram recepcionados e dormiram na casa desse indivíduo chamado Horácio. Eu encontrei 2 referências ao indivíduo chamado Horácio. Um caixeiro chamado Horácio, caixeiro viajante, e esse indivíduo que era um barbeiro. E aí eu não sei precisar se Horácio caixeiro e Horácio barbeiro se são as mesmas pessoas. Mas Horácio barbeiro foi o indivíduo que ofereceu a casa para os cangaceiros. Horácio não era dono da casa, ele morava na casa de Manel Massunilo. Lá na frente a gente vai ver. Ele era um inquilino de Manel Massunilo. Então, possivelmente foi Manel Massunilo que pediu para que Horácio acolhesse os cangaceiros. Então, eles chegaram no domingo, era um domingo, do dia 24 de março de 1912. Era um domingo, atentem aí para isso e vamos à frente. O Vicente Mãezinha trazia uma lista, ele trazia consigo uma lista. Essa lista figurava alguns nomes. Dr. Félix Daltro, que era o prefeito, o juiz Abdon Dantas de Assis estava nessa lista, Coronel Pedro de Farias, o Manuel Tagi e entre outros. Essa lista era a lista de pessoas que era para ser morta, certo? Se encontradas fossem, essa lista era para ser morta. Felizmente, o Dr. Félix Daltro estava na Paraíba, ele não estava em Itaperoá nesse momento, né? Ele estava na capital, lá, e aí não se sabe, não dá para saber se Dr. Félix Daltro ele tenha sabido da invasão e foi. Ele, né, não sabe, não dá para saber, não tem informação sobre isso, mas o fato concreto é que ele não estava em Itaperoá. Quem ajudou, né? A gente já viu lá atrás, Horácio vai receber esses cangaceiros na sua casa. Eles vão pernoitar lá e para começar o ataque logo cedo. O ataque começou no dia 25, bem cedo, 4, na madrugada. Na madrugada mesmo, os cangaceiros saíram para a rua e começou o ataque, tá certo?
os cangaceiros possivelmente passarem em um comércio ou outro, é possível, né? Mas é bom também a gente imaginar que o seguinte, que havia um grupo de policiais, lá na frente a gente vai ver, que estava em Taperoá. Então, eles não podiam fazer muito assombro sem antes dominar o grupo de policiais. Eles precisavam dominar o grupo de policial para poder dominar a cidade, né? Então, isso é uma hipótese. A gente não dá para a gente aqui afirmar com toda certeza do mundo que eles não saquearam algum comércio antes e depois foram para o conflito para cercar o local onde os policiais estavam, certo? Mas aí o fato concreto é que o episódio começa nesse horário aí, pela madrugada. A igreja Nossa Senhora da Conceição, essa igreja aqui, é a segunda igreja de Taperoá, certo? Foi nela onde os cangaceiros ficaram abrigados. Foi nessa igreja aqui. Aqui, ó, essa torre aqui que vocês estão vendo aqui, ó, possivelmente essa torre não existia. A igreja estava em construção. Possivelmente não, ela não existia, certo? Essa torre aqui não tinha ainda, certo? Então aqui, porque há uma coisa interessante aqui, tá vendo essa torre? Essa torre você sobe nela. Se existisse, eu acredito que não, né, eu acho que a força policial estaria em uma certa desvantagem, porque de cima aqui você tem uma visão muito privilegiada do prédio onde ficavam os policiais. Vamos lá para o prédio. Esse é o prédio onde os policiais eles estavam posicionados, os policiais. Aqui era o quartel da polícia. Aqui era quartel e era cadeia, certo? Então os policiais estavam aqui e os cangaceiros estavam lá na igreja. E aí depois a gente vai corrigir aqui, tá vendo essas imagens aqui dos cangaceiros? No meu entendimento, quem deveria estar homenageado aqui eram os policiais e não os cangaceiros. Os cangaceiros são invasores, obviamente são invasores, não são. E quem deveria estar aqui homenageado, no mínimo, era esse sujeito aqui, ó, Luiz Pereira de Lima, aquele que eu destaquei lá no começo, queria falar dele depois. Esse sujeito aqui, ele era o chefe do pequeno grupo de policiais. Fala-se em 6 policiais, mas possivelmente eu acho que eram 7 policiais, contando com o comandante. Esse sujeito tem o apelido de Luiz Riscão. Ele era filho de uma escrava. Ele era filho de uma escrava. Ele era originário de Picuí. A mãe dele era escrava. O pai dele era filho do dono, era o dono dela, da mãe dele. Um dos filhos era o pai dele. Foi o pai dele, né? Dessas relações fora do casamento, né? Então, Luiz Riscão, esse sujeito, ele foi um verdadeiro herói dessa história, dessa invasão dos cangaceiros. E não se fala muito, né? Há um certo assim, gosto pelos cangaceiros, né? Tornaram-se meio que mitológicos os cangaceiros, e aí fala-se dos cangaceiros como se fossem heróis, mas eles são invasores, né? Que a gente não está julgando, não, mas a gente está vendo, é um fato. A invasão foi um fato, a agressão ao povo de Taperoá foi um fato, né? E nessa agressão, nessa invasão, o Luiz Pereira de Lima, que tinha um apelido de Luiz Riscão, ele defendeu Taperoá bravamente. Ele, com 6 homens, ele segurou fogo do começo da madrugada, da manhã, até acabar a munição. Quando acabou a última munição, aí a turma teve que parar, se render, porque aí não tinha jeito, né? Como é que a gente poderia descrever esse ataque, né? É difícil você estabelecer uma dinâmica como esse ataque se deu, né? Aqui eu levantei algumas hipóteses, a gente identificou alguns lugares, mas é difícil você, sem muita informação, a gente criar uma sistematização de como esse ataque ocorreu, né? Em relação à dinâmica, como se deu o ataque a Taperoá, não encontramos fontes que detalhem, que indicam locais, nomes, condutas. Entretanto, há clareza no local, a igreja e no casarão, né? Esses 2 locais eles estão bem documentados,
foi ali, naquele canto, a igreja, no casarão, onde ocorreu esse ataque. Há uma diversidade de informações em relação ao término desse ataque. Aqui eu trago aqui 3 hipóteses. O Félix Daltro, que era o prefeito, ele disse que o ataque terminou 11h30. Já o Luiz Riscão, que era o policial, comandante dos policiais, ele vai dizer que o ataque terminou às 2h da tarde. Dorival Terceiro Neto, no livro Taperoá Crônicas para a Sua História, Dorival vai dizer que o ataque terminou lá por volta das 4h da tarde. Eu acho um certo exagero, talvez, de Dorival, mas aí está relatado aí 3 hipóteses, né? 3 hipóteses aí de quando foi que terminou esse ataque. Terminou a munição dos policiais, e aí não se tinha muito o que fazer, né? Os policiais tiveram que negociar, e houve a intervenção do juiz Abdon Dantas de Assis. O juiz dialogou com os policiais. Há um relato muito claro de que o juiz foi uma figura muito importante na condução desse diálogo entre os policiais e os cangaceiros, né? Apesar de ele estar constando naquela lista como uma das figuras para que estava sujeito a morrer, mas ele, de forma heróica também, o juiz ele dialoga com os cangaceiros e com os policiais para intermediar uma saída desses policiais, né? Agora, curioso aqui, eu achei essa informação, ela está aqui escrita como no português arcaico, como está na fonte que eu pesquisei. Ele diz assim: terminada a conquista, o Negro Vicente cobrou, segundo o sistema de Antônio Silvino, a contribuição de guerra, mostrando benevolência quando o sujeito era da oposição. Então, se o cara fosse da oposição, ele pagava menos. Se ele fosse do governo, aí ele tinha que desembolsar um valor mais elevado, né? Então, essa curiosidade aí que você vê como os cangaceiros tinham um certo respeito, né, por Antônio Silvino, que era um cangaceiro, à época, um cangaceiro muito conhecido. Realizada a cobrança, determinou em termos insofirmáveis. O logartenente era aquele que era uma espécie de representante de Augusto Santa Cruz, que era o Negro Vicente, né? Então ele determinou, olha os termos aqui, também está como eu encontrei na fonte, né? Em termos insofismáveis, que não admitia, sob pena de morte, a volta de Félix Daltro. Olha como é que Félix Daltro estava encrencado, né? Nem a sua permanência como chefe local, aconselhando logo a todos comunicarem ao governo do Estado a deposição do chefe e a designação de outro. E aí, no finalzinho, dependente da aprovação do chefe supremo. Olha aí. Então, Vicente, já disse categoricamente, Félix Daltro aqui não volta. Ele fica para lá. E outro, para chegar em Taperoá, para vir para Taperoá como chefe político, tem que passar pelo crivo de quem? Do chefe supremo. Quem era o chefe supremo? Era Augusto Santa Cruz. Era ele que ia determinar, que ia dizer quem é que ia ficar em Taperoá. Então, depois do ataque, no começo eu mencionei a questão dos ataques, dos saques nos comércios, né? A gente não encontrou muita informação de que esses ataques tenham ocorrido logo no começo da invasão, né? Não tem relato sobre isso. Mas no final, assim que terminou o tiroteio, assim que a força policial se rendeu e que os cangaceiros já dominando a cidade, sentiram seguros, e aí eles vão começar o ataque às casas, às residências. E a primeira residência a ser atacada é do prefeito ausente, o doutor Félix Daltro. Então, o prefeito não estava em casa, como a gente já mencionou, quem estava era a sua esposa, a dona Domitila, que, espavorida,
deixou a casa debaixo de uma saraivada de bala. Imagina o seguinte, a casa do Dr. Félix Daltro, estou tendo dificuldade de identificar, a gente não encontrou fontes para determinar. Mas eu suponho que seja nas proximidades da igreja, e o próprio texto ele já dá um norte para a gente, dizendo o seguinte, que os cangaceiros chegaram pelos fundos da casa. E faz todo sentido, porque se a casa do Dr. Félix Daltro foi naquela foto da rua 15 de novembro, se ela era por ali, possivelmente era de costa para a igreja a casa. E aí os cangaceiros entraram pelos fundos e atiraram para dentro da casa. Então a pobre dona Domitila, quando escutou os estampidos, ela ficou com medo e correu, né? Correu deixando a casa. Sobre esse episódio, a saída de dona Domitila, um membro da oposição, ele diz num outro depoimento que foi ele quem salvou dona Domitila. Mas o Dr. Félix Daltro, num outro depoimento, ele vai contestar essa versão e vai dizer que não. Ele vai dizer que esse membro da oposição, que estava lá no momento da invasão na casa de Félix Daltro, ele vai dizer que esse membro impediu apenas que os cangaceiros botassem fogo na casa. E não foi mais ou menos como esse sujeito teria dito, né? Com a casa dominada, os assaltantes pegaram tudo que existia em dinheiro, joia, pegaram ainda escrituras, vários documentos e danificaram quadros. Arrebentaram gavetas e nem o diploma do coronel, nem o diploma de bacharel de Dr. Félix Daltro escapou da cangaceirada, né? Os cangaceiros pegaram tudo que estava na gaveta lá na casa do Dr. Félix Daltro. Da casa de Félix Daltro, eles partiram, os cangaceiros saíram de lá e foram para a residência do coletor estadual. Eu não consegui identificar quem era o coletor estadual. Não consegui. Né? Com disparos, inutilizaram livros, fizeram vários disparos contra o prédio do Conselho Municipal. Eu também não consegui identificar onde era o prédio do Conselho Municipal. Eu tenho informação de que tinha um posto fiscal próximo à Ponte Velha. Tinha um posto fiscal. Mas provavelmente esse posto fiscal ele foi construído lá para os idos de 1925. Então não poderia ser ali o tal lugar não poderia, certo? Aqui do meu lado, no vídeo, do lado esquerdo, está a casa que era do Manel Tagi, que era a Câmara, o prédio da Câmara, tá certo? Foi a casa do Manel Tagi. Do lado direito, que eu falei aqui, ó, bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá o sobrado do Coronel Pedro de Farias. Eu tenho uma foto mais na frente, eu vou mostrar. Então, só para vocês situarem qual é a rua. A rua é 15 de novembro, que a gente viu aqui, que vem lá da praça, ok? Então, a 15 de novembro. Lá tem o sobrado do coronel. Esse é o Manuel Tagi. Tem uma foto dele aqui, olha. Sujeito grandão, né? Sisudo e tal. Esse camarada casou 3 vezes. Ele teve 33 filhos, com 3 mulheres. Bocado de gente, né? 33 filhos. Meu pai trabalhou e eu trabalhei para um dos filhos dele. Eu acredito que deve ter sido o último casamento dele. Era Antônio Queiroz. Antônio Queiroz foi proprietário de uma fazenda. Quem conhece Taperoá, quando você vem de São José dos Cordeiros, assim que você chega no trevo, na entrada de Taperoá, do lado esquerdo, tem uma fazenda, que é a fazenda de Antônio Queiroz. Meu pai trabalhou ali, eu trabalhei ali, e Antônio Queiroz era filho desse cidadão aqui, certo? Olha aí olha o meu link com essa história da cangaceirada, né? Olha aí. Aqui eu trouxe para vocês outra curiosidade. Esse livro é uma edição de 1971 do livro A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Esse livro está aqui autografado por Balduino Leles, em cima, no 30/10/71. Ele foi ofertado a Dr. Adonias. Quem era Dr. Adonias? Era outro filho
do Manuel Tagi, certo? Doutor Adonias. Eu não convivi com o doutor Adonias, mas convivi com uma filha de doutor Adonias. E esse livro está autografado por Ariano Suassuna, e, para minha alegria, esse livro está comigo. Esse livro é meu, tá certo? É uma relíquia. Aqui está o sobrado do Pedro de Farias, lá na rua 15 de novembro, e uma foto do Pedro de Farias. Olha que bigode. Olha aí o coronel Pedro de Farias. Nesse sobrado ele mantinha comércio e moradia, certo? Esse sobrado fica bem perto mesmo. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, só para mostrar o sobrado. Olha aqui o sobrado, olha. Aqui está o sobrado, tá vendo? É aquele sobrado que eu mostrei lá. Vou adiantar. Aqui. Aqui está o sobrado. É ele, aquele sobradinho ali. Passando. Depois do ataque, os assaltantes se retiraram de Itaperoá para o interior da vila, guiados por José Massunilo, que residia no Jatobá. Jatobá é uma propriedade que fica à esquerda de quem vem de São José dos Cordeiros. Fica por ali, fica entre São José dos Cordeiros e Itaperoá, essa propriedade conhecida como Jatobá. Manuel Massunilo, meu pai trabalhou inclusive com uma pessoa com esse nome, chamado Manuel Massunilo. Esse aqui é José Massunilo, né? Mas um cara chamado Manuel Massunilo. Eu já procurei tentar ver se tem alguma relação de Manuel Massunilo com José Massunilo. Manuel Massunilo foi dono de uma propriedade no Jatobá. Não sei se é essa aqui, propriedade do Jatobá. Eu estou ainda em processo de investigação, tentando saber com os descendentes se pode ter sido, talvez, o pai de Manuel Massunilo, José Massunilo, né? Não sei. Isso é uma hipótese e até agora não consegui esclarecer. Foi ele, o Manuel Massunilo, né, que deu suporte aos cangaceiros, ele e outros taperoaenses que deram suporte aos cangaceiros para que os cangaceiros entrassem em Itaperoá no dia 25. Né? Assim, é importante a gente esclarecer, né, essa participação desses taperoaenses, né, entender o momento político que o Taperoá, que o Estado vivia, né? O momento era uma época onde a política era muito acirrada, né? Até mesmo eu tenho certeza que mesmo essas pessoas que estavam no assessoramento desses cangaceiros, eles em algum momento eles não permitiram que os cangaceiros cometessem atrocidades, né? Mas eles cometeram. Há relatos de que eles foram duros. Inclusive, a pobre de Dona Domitila, pegaram roupas de Dona Domitila e desfilaram nas ruas vestindo as roupas da pobre senhora. Isso também está relatado ali, né? É uma coisa engraçada, mas é muito constrangedora, porque ela era a esposa do chefe político do prefeito de Itaperoá. Então, eu encerro por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído para mostrar um pouco da história de Itaperoá, né, para que vocês possam conhecer um pouco da história de Itaperoá, e não só a história, mas aí tem umas fotos atuais de Itaperoá, né, conhecer, para aqueles que não conhecem Itaperoá pessoalmente, conhecer um pouco desse centro ali, o centro histórico, né, não é o centro geográfico de Itaperoá, mas é o centro histórico, é ali onde aquela praça, na Praça João Suassuna, onde surgiu a Vila Batalhão. Foi a partir dali que Itaperoá começou a se desenvolver para os lados, começou ali. Então, agradeço muito, muito, muito.